nossa próxima palestra é Instrumentos de Governança, Reformas e Sustentabilidade, do Dr. Narlon Gutierre. Eu vou apresentar o currículo do Dr. Narlon, acho que quase todos conhecem, né? Melhor? Melhor, bem melhor. Só repetindo, nossa próxima palestra, Instrumentos de Governança, Reformas e Sustentabilidade, com o Dr. Narlon Gutierre Nogueira. O Dr. Narlon é tão qualificado que tem parte do currículo dele que está em espanhol, então eu vou ter que gastar meu espanhol aqui. Vocês me perdoem, vamos lá. Dr. Narlon ocupou vários cargos no Ministério da Previdência, secretário de Previdência do Ministério da Economia, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, diretor do Departamento de Regime de Previdência Complementar da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência. Desde 2012, tem exercido diversos cargos de direção relacionados à política previdenciária, é mestre em Governança e Desenvolvimento, mestre em Direito Político e Econômico. Aí entra a parte espanhol, vamos tentar traduzir aqui. Mestre em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade, feito na Espanha. Especialista em Direito Público e graduado em Direito e Administração. E o tema da palestra, não sei se os senhores perceberam, é o mesmo nome do livro que está na sacolinha. Se vocês puderem dar uma olhada, é muito interessante o livro, muito mesmo. Tem bastantes dados lá que interessam a todos os RPPS. Então, sem maiores delongas, já vou passar a palavra para o Dr. Narlon. Por favor, doutor. Bom dia a todos e a todas. Dizer que é uma alegria para mim, né, uma satisfação estar aqui participando deste 17º encontro jurídico e financeiro da APPREM. E nessa região aí tão bonita, né, aqui de Águas de Lindóia, morei muitos anos próximo aqui em São João da Boa Vista. Aqui a gente consegue receber um arzinho de Minas Gerais também, né? Que é a minha origem. Então é bom aqui poder rever tantos rostos amigos, né? De pessoas com as quais eu convivi no período em que eu tive aqui fazendo auditoria nos regimes próprios entre 2004 e 2012. E algumas pessoas, né? Imagino que nesses últimos anos, novas pessoas chegaram aí ao segmento, provavelmente alguns não me conhecem, e a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui um pouco. Bom, conforme foi falado, né, o nosso tema hoje é esse: instrumentos de governança, reformas e sustentabilidade, os RPPS dos entes subnacionais no contexto da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que é esse livro aqui, né, que foi publicado pela ABPEM, lançado ali no último congresso da ABPEM, realizado em Belém no mês de junho. Agradeço ao João Figueiredo, né, à Lúcia, que estiveram à frente aí viabilizaram nessa publicação desse livro, que é o resultado de uma dissertação de mestrado que eu concluí no ano passado. E ainda um pouco atrasado, mas ainda em tempo, né, agradecer ao Daniel pelo convite, né, a Cileide aqui representando, estar aqui com vocês nesse evento da APPREM. Então vamos falar aí sobre esse tema, instrumentos de governança, reformas e sustentabilidade. Eu vou começar falando um pouquinho de trajetória, né? Conforme eu mencionei, eu trabalho há bastante tempo, né, trabalhei bastante tempo com regimes próprios de previdência social. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal, mas meu concurso foi prestado ainda para o INSS, né, quando a fiscalização previdenciária estava no INSS. Então, prestei o concurso lá em 97,
fomos admitidos em janeiro de 1998, então já se vão aí 26 anos, né, como auditor fiscal, trabalhando como previdência. E nos primeiros anos, fazia auditorias de empresas, né, fiscalização de empresas, contribuições devidas ao regime geral, mas fiz também uma fiscalização numa prefeitura ali pertinho de São João da Boa Vista, município de Águas da Prata, que é o município que possuía regime próprio de previdência social. Então fui ali não para fiscalizar o regime próprio, para fiscalizar o regime geral, mas as duas coisas estão relacionadas, né? Quando você vai no município que tem regime próprio, ele tem também servidores que não pertencem ao regime próprio, contribuições devidas ao regime geral. Então ali um contato com as questões relacionadas ao regime próprio. E curiosamente, antes de ser auditor da Previdência, eu trabalhei 2 anos no Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, na Regional de Marília, e também ia a vários municípios ali da região, né, no caso no oeste do Estado de São Paulo, e observava que alguns municípios, isso aí estamos falando de segunda metade dos anos 90, né, entre 95, 96, 97, o período que eu estive no Tribunal de Contas, tinham lá os seus fundos de previdência municipais. E aquilo já me produzia uma certa inquietação, né, porque eu via que aquelas leis eram aprovadas, alíquotas de contribuição muito baixas, né, em relação ao que era previsto para o regime geral de previdência social, e já ficava naquela dúvida, né, será que isso vai dar certo? Né, esses novos fundos de previdência que estão surgindo. E essa inquietação, essa fiscalização que eu fiz nesse município em 99, por curiosidade, me levou a fazer meu trabalho de conclusão de curso da graduação em Direito, lá no ano de 2000, com um tema relacionado a regimes próprios de previdência social. Eu não imaginava ainda que eu iria um dia trabalhar especificamente com regimes próprios. Mas já o meu trabalho de conclusão de curso foi uma monografia, né, relacionada à Lei 9717, então uma lei novinha, né? Isso no ano de 2000, a lei tinha 2 anos, analisando como a Lei 9717 iria se relacionar com essas leis que já existiam, aprovadas em vários municípios que instituíram seus regimes próprios ao longo dos anos 90. Bom, seguimos mais um pouquinho nessa trajetória. No ano de 2004, veio um convite de Brasília, né, para que as gerências executivas do INSS indicassem auditores fiscais para participarem de um treinamento que ia ocorrer para formar um grupo que iria começar a fazer auditoria de regime próprio. Não existia ainda auditoria de regime próprio, isso ano de 2004, maio de 2004. E aí eu me candidatei a ir para esse treinamento, a minha chefia na época até ia indicar um outro colega, eu falei assim, não, eu tenho interesse nesse assunto, eu quero ir. E eu não sabia que aquela semana de maio de 2004, né, passada ali em Brasília, ela ia, de certa forma, mudar o meu caminho, a minha trajetória. Né? Às vezes a vida nos apresenta diferentes caminhos, e nós estamos caminhando e achamos que vamos escolher o caminho, mas às vezes o caminho é que nos escolhe. Né? E ali, naquele momento, acabei indo fazer esse treinamento. A partir daí comecei a fazer auditorias especificamente de regimes próprios. A primeira que eu fiz foi em Cajamar, do lado ali de Jundiaí, e depois disso foram quase 100 auditorias feitas nesse período que eu mencionei, entre 2004 e 2012. Mas já a partir de 2005 eu comecei a ir para Brasília com mais frequência para ajudar a estruturar essa auditoria, porque nós não tínhamos ainda esse trabalho de auditoria dos regimes próprios, então aquilo foi uma construção que nós tivemos a oportunidade de participar. Né? As primeiras normas, né, quem está no sistema há mais tempo, né, vai se lembrar da orientação normativa lá, número 3 de 2004, que foi um ato importante. Antes disso, a portaria 4992 de 99, depois vieram outras portarias pela frente. Então, o processo que foi se construindo, CRP em 2001, e o processo que foi se construindo a partir daí. Aí, no ano de 2012, fui convidado para ir para Brasília, para ocupar um cargo de coordenador geral de normatização e acompanhamento legal, cargo que hoje é ocupado pela nossa colega Cláudia Item, né, que esteve aqui no dia de ontem, e lá fiquei, né, coordenador geral, diretor do departamento, subsecretário de regimes próprios,
Então, até 2018, trabalhando com regimes próprios, à frente do departamento, subsecretaria. Depois tive um tempo como secretário de Previdência, secretário adjunto. E final de 2021, para cá, né, aí fui para a Previdência Complementar. Mas continuo com um olhar em relação à Previdência do servidor público, aos regimes próprios de Previdência Social. Mas, em paralelo a essa trajetória profissional, além daquele momento, no ano de 2000, em que eu estudei os regimes próprios para a minha conclusão do curso de Direito, eu tive outras oportunidades também de fazer uma especialização, um mestrado, outro mestrado, e sempre esse tema da Previdência, né, me chamando a atenção. Então, imagino que alguns já devam ter visto um trabalho de 2011, 2012, sobre equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de Previdência Social, que foi publicado pelo Ministério. É um trabalho que muitas pessoas consultam, né, e eu fico feliz com isso, né, porque o conhecimento ele é nosso enquanto ele está guardado conosco. Né? A partir do momento que a gente coloca o conhecimento para fora, ele deixa de ser nosso e ele passa a ser algo coletivo, e as pessoas podem questionar, contestar, construir e crescer e melhorar aquele conhecimento. E aí, então, chego aqui onde nós estamos, né, nessa trajetória, nessa última experiência, né, lá em final de 2020, em plena pandemia, eu falei assim, vou estudar de novo, vou fazer um mestrado. E aí me inscrevi no processo seletivo da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, no mestrado profissional em Governança e Desenvolvimento. E desse trabalho, desse mestrado, né, surgiu esse trabalho aqui, essa dissertação, que eu vou falar com vocês hoje. Né? Aí, por que eu estou trazendo essa parte inicial? Para falar só a meu respeito? Não, é para dizer que todos nós temos uma trajetória. Né? Vocês têm uma trajetória nos regimes próprios de vocês, naquilo que vocês desempenham ali. Vocês exercem um papel importante para a construção desses regimes próprios para os servidores públicos dos municípios, e vocês têm as suas trajetórias pessoais também. Né? Então, nós vamos, ao longo da vida, buscando conciliar trajetória profissional, trajetória pessoal, de forma a trilharmos o nosso caminho que nos leve a ser pessoas felizes, pessoas úteis, né, que possam contribuir para uma coletividade. Então, esse papel todos nós desempenhamos aqui, a nossa missão, né, nesses anos em que nós passamos aqui na Terra. E aí vamos, então, seguindo aqui, né, chegando ao nosso tema, então, quando você vai fazer uma pesquisa acadêmica, você tem que definir qual é o seu problema de pesquisa. E essa é uma das etapas difíceis, né, porque quando você vai para o processo seletivo, muitas vezes eles já querem que você tenha um projeto e tenha um problema de pesquisa, mas você nem sabe o que você vai desenvolver lá na frente. E aí você tem que apresentar esse problema, e aí ao longo do curso, com as diferentes disciplinas que você vai tendo, você vai procurando formatar, aperfeiçoar esse problema de pesquisa inicialmente colocado. Mas eu já tinha uma ideia com uma relativa clareza quando eu fiz esse projeto inicial, acho que até com mais clareza do que no mestrado anterior, que eu fiz lá em 2010, 11, 12, e consegui trilhar esse caminho. E aí o nosso problema de pesquisa é esse que está aqui. Né? Então, esse livro que vocês receberam, ele parte dessa pergunta. Né? A pergunta foi sendo formatada, reformatada, esse aqui foi o ponto final que nós chegamos com essa pergunta, com essa questão. Né? Em que medida os instrumentos de governança aplicados aos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes subnacionais têm contribuído para promover sua sustentabilidade financeira e atuarial diante do novo marco institucional estabelecido pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Então, temos aqui um objeto. O objeto de estudo são os regimes próprios de estados e municípios, né, dos entes subnacionais, e aqui com uma atenção bastante especial para os regimes próprios municipais. Então, esse é o nosso objeto de pesquisa. Esse objeto de pesquisa com uma preocupação, um propósito, né, que de certa forma eu já desenvolvi
lá naquela pesquisa anterior, que é a questão da sustentabilidade financeira e atuarial. E lá naquele momento, eu procurei trazer a consciência de que o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios, para além de ser um princípio constitucional, foi colocado na nossa Constituição a partir da emenda número 20 de 98, ele tem que ser visto como uma política pública. Por quê? Porque é algo que precisa ser construído. Todos aqueles regimes que nasceram, principalmente os municipais, nos anos 90, eles não foram construídos com essa preocupação do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, quando a Lei 9717 vem no final de 98, a emenda número 20 vem no final de 98, trazendo essa preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial, isso passa a ser um processo de construção. E aí enxergado como uma política pública, porque você tem uma atuação do Estado com a finalidade de atingir um determinado propósito e com desafios, né, em relação à limitação dos recursos públicos e a necessidade de atender também a outras políticas públicas. Então, nosso objeto, com um propósito, uma realidade, uma novidade, algo de novo que vem, que é a emenda constitucional número 103. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas o que a emenda 103 traz de grande mudança em relação aos regimes próprios de previdência social? Uma mudança não desejada porque não constava da proposta inicial. A proposta inicial, ela preservava aquela uniformidade em relação às regras de benefícios que até então existiam, né? Entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Sempre no nosso sistema, né, nós tivemos essa uniformidade de regras na previdência dos servidores públicos. E a proposta inicial que foi encaminhada, a PEC número 6, ela preservava essa uniformidade, mas por uma decisão política que ocorreu ali na Câmara dos Deputados, essa uniformidade foi quebrada. E aí se transferiu para estados e municípios a responsabilidade de fazerem as suas reformas. E aí nós vamos desenvolver isso à frente, isso nos coloca um novo desafio em relação a esse propósito da sustentabilidade financeira e atuarial, do equilíbrio financeiro e atuarial. E aí eu tenho algo de específico, né, que eu chamo de instrumentos de governança, que vai incidir sobre essa realidade, sobre esse objeto, que são os regimes próprios, e sobre essa nova realidade da emenda 103 em relação ao propósito desejado. E aí nós vamos falar, então, desses instrumentos de governança. Bom, aí quando você vai fazer uma pesquisa dessa, você tem também aquilo que é chamado, né, de categorias teóricas. Bom, você precisa se localizar, né, onde é que você está. Você está fazendo uma pesquisa num curso de Direito, num curso de Economia, num curso de Administração, Ciências Sociais. E qual é o programa e a linha de pesquisa desenvolvida ali, né? Então você procura aproximar o seu problema de pesquisa, o seu tema, a essa linha de pesquisa, ao programa do curso onde você está desenvolvendo, né? Então, mestrado profissional em governança e desenvolvimento. Então eu elegi duas categorias teóricas relacionadas a esse problema de pesquisa. Primeira categoria teórica, obviamente, governança. E aí a gente tem essa nuvenzinha de palavras aqui em inglês, né, tá só para ilustrar, mas a governança ela é um conceito, um objeto de estudo que ela se desenvolveu e passou a ser referida com muita frequência, principalmente a partir dos anos 90, né? Então você tem várias linhas de pesquisa relacionadas à governança, e hoje se usa a governança com os mais variados propósitos, né? Você tem aquela governança mais voltada para empresas, né? Governança corporativa, que diz respeito às estruturas, aos órgãos, né? Então lá onde eu estou hoje, na Previdência Complementar, o pessoal gosta muito de falar de governança, né? Eu tenho lá uma diretoria executiva, tenho um conselho deliberativo, tenho um conselho fiscal, tenho um comitê de investimentos, tenho um comitê disso, daquilo, e de certa forma nós temos estruturas de governança também nos regimes próprios de previdência social em suas entidades gestoras. Mas eu posso falar de governança mundial
quando eu tenho os organismos internacionais, a ONU, né, eles exercem um papel de governança. Eu posso falar de governança de dados, eu posso falar de governança em vários aspectos. Tem um aspecto da governança que interessa um pouco mais aqui, que é a chamada governança multinível. Quando você tem diferentes esferas que se relacionam, e aí você tem a chamada governança multinível. Então, essa governança multinível, ela se aplica ou ela se aproxima, de certa forma, à questão do federalismo, né? Porque nós vivemos no Brasil, no modelo federativo, nós temos a União, nós temos os estados, temos os municípios, como 3 camadas aí do nosso federalismo. Isso remete à questão da governança multinível. Você pode colocar um 4º nível, que seriam os organismos externos e organismos internacionais. Então, esse é o primeiro aspecto, uma primeira categoria teórica, né? As categorias teóricas, então, elas são lentes por meio das quais você vai procurar enxergar o seu problema, enfocar o seu problema. Então, o primeiro colocado é a questão da governança. E aí, eu fui buscando construir, ao longo do curso, um conceito, uma ideia própria de governança. Não que isso aqui seja algo original, né? Mas é algo que eu trabalhei a partir dos textos, dos artigos e das disciplinas relacionadas a esse tema. Então, construí esse conceito aqui de governança pública. Então, a minha ideia de governança aqui, não estou voltado para a governança, propriamente governança corporativa, mas a ideia mais de governança pública. Antes de abordar, né, para dizer também que no Brasil, essa ideia de governança ela foi muito influenciada também por atuação do próprio Tribunal de Contas da União, né, que tem editado atos, tem proferido decisões relacionadas ao tema da governança, né? Então, há um papel dos órgãos de controle externo, né, Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, nessa questão da governança. E há também algum questionamento, né? Eu falei com vocês que vários dimensões, visões hoje usam a palavra governança, e essa é uma questão que eu próprio me coloquei no curso, né? Se você começa a denominar tudo como governança, pode ser que você esvazie o conceito, né? Como se governança passasse a não representar nada. Mas aqui eu chego então nesta conceito, nessa ideia de governança pública, procurando englobar aqui os seus elementos, os seus atores, dinâmica, propósito e objeto, que estão aqui destacados nas cores ao lado, né? Então, a governança pública diz respeito às estruturas e processos por meio dos quais Estado, sociedade e mercado se organizam e relacionam na formulação, direção e coordenação de políticas e iniciativas voltadas a objetivos onde esteja presente o interesse coletivo. Então, o foco não são apenas as estruturas, mas também os processos. Estruturas e processos como esses se relacionam e são elementos desse conceito de governança pública. Atores, Estado, sociedade e mercado. Nessa evolução do pensamento sobre a governança, houve momentos em que o foco estava muito no papel do Estado, outros momentos em que o foco estava muito no papel da sociedade, e hoje se busca conciliar, reunir tanto o papel de Estado como sociedade em relação à governança. Formulação, direção e coordenação, propósito, políticas e iniciativas voltadas a objetivos onde esteja presente o interesse coletivo, objeto. Então, a ideia de governança pública que nós procuramos abordar, desenvolver para trazer esse nosso problema de pesquisa. Um outro passo, uma outra categoria teórica, né, utilizada foi a questão do federalismo fiscal. E aí o federalismo fiscal é um conceito que ele surge ali a partir dos anos 60. Ele não é originalmente um conceito jurídico, ele vem mais do campo da teoria econômica. E ele basicamente se refere à forma como você vai distribuir os recursos e as atribuições dentro do Estado, dentro da organização do Estado, né? Então, no primeiro momento, você tem uma visão que é chamada de federalismo fiscal de primeira geração.
esse federalismo fiscal de primeira geração, ele vai prevalecer ali praticamente até 1990, né? Então surge lá meados do século passado, vai até 1990. E a visão básica do federalismo de primeira geração é a seguinte: olha, é importante haver uma descentralização das políticas, porque se você faz essa descentralização, você concede maior autonomia para os órgãos, os governos locais, né? No nosso caso aqui para os municípios, eles estão mais próximos do cidadão. Então esses governos locais, eles conseguem enxergar melhor as necessidades do cidadão e eles também podem ser fiscalizados mais de perto pelos cidadãos, né? Então há uma otimização dos recursos públicos para o atendimento das necessidades da população. Então essa é a ideia prevalecente no federalismo fiscal de primeira geração. Por isso ele vai trabalhar numa linha de definição normativa clara dos recursos, das atribuições e responsabilidades de cada esfera de governo, acreditando que isso levará ao melhor resultado em relação ao atendimento das políticas públicas, tá? Então essa é a visão do federalismo fiscal de primeira geração. Porém, chegando ali aos anos 90, de lá para cá, se desenvolve uma nova linha de teoria, que é chamada de federalismo fiscal de segunda geração. Isso não significa que ela é antagônica à primeira, mas eu diria que ela é complementar à primeira. Ela vai enxergar que aquelas ideias do federalismo fiscal de primeira geração, que há algumas falhas em relação ao que o federalismo fiscal de primeira geração acreditava que poderia atingir. Por quê? Porque quando você faz essa distribuição de recursos, de atribuições, você não pode desconsiderar que os agentes políticos que estão à frente dos governos, além de atender às necessidades da população, eles vão querer também maximizar os seus objetivos políticos. Eles querem ter uma forma de serem melhor avaliados enquanto eles estiverem no exercício dos seus mandatos, maximizando os seus propósitos, né, tendo maiores ganhos, e isso pode resultar nos chamados problemas de ação coletiva. O que são os problemas de ação coletiva? Quando você tem diferentes atores se relacionando em busca de um propósito comum, se você não atinge o melhor resultado é porque você tem ali um problema de ação coletiva. E aí se elenca algumas espécies desses problemas de ação coletiva. Um deles se você centraliza muito as atribuições e os recursos no poder central, no nosso caso, na União, você corre o risco de que esse poder central ele se aproprie cada vez mais do orçamento público e isso acabe não chegando ao atendimento da população lá na ponta. Por outro lado, a descentralização excessiva, sem um controle efetivo, ela também pode produzir problemas de ação coletiva, problemas chamados de comportamentos oportunistas, tem um que eles chamam de efeito free riding, que seria um efeito carona. Você não cumpre aquilo que você deveria desempenhar, você não faz a melhor gestão das finanças públicas, porque você acredita que sempre o governo acima vai oferecer um recurso adicional, um socorro, se você estiver em dificuldade, né? E aí existe um outro aspecto, né, que uma outra, me fugiu a palavra, outra consequência, né, que pode surgir em relação a esses problemas de ação coletiva, que é chamado também de dilema do samaritano, né? Então você tem lá o governo local que não organiza suas contas públicas, acreditando que ele vai sempre receber um socorro do governo superior, e por outro lado o governo superior que vai estar sempre disposto a ajudar aquele governo local, mesmo que ele não desempenhe corretamente seu papel. Esse é o chamado dilema do samaritano, que a expressão dilema do samaritano se baseia lá na parábola do samaritano, né, que a gente tem na Bíblia, né? Então você está sempre disposto a socorrer
a repassar um recurso adicional, a ter um programa de regularização para atingir essas esferas, alcançar e beneficiar essas esferas inferiores. Então, o que essas duas visões do federalismo mostram? Né? Que você precisa ter um equilíbrio entre essa autonomia, essa descentralização e controle, acompanhamento. E aí você vai ter alguns instrumentos para isso, né, que devem ser utilizados, e aí eles falam nos chamados instrumentos de restrição orçamentária rígida. Ou seja, você descentraliza recursos e atribuições, mas você tem algum instrumento de controle que, caso os recursos não sejam adequadamente utilizados, você aplica ali uma punição, uma restrição orçamentária. Tá? Então, esse é um dos canais, um dos mecanismos para que você possa ter esse equilíbrio dentro de uma federação, no correto desempenho, né, dessas atribuições, na correta utilização dos recursos em prol da população. Bom, daqui a pouco nós vamos sair, estamos na parte teórica e vamos chegar no nosso, o que isso tem a ver, né, conosco nos regimes próprios de previdência social. Bom, vocês viram que aqui nós colocamos no nosso problema de pesquisa, né, instrumentos de governança, né, e está no título aí do livro, instrumentos de governança, reformas e sustentabilidade. O que são então, o que eu denominei como esses instrumentos de governança? Se você for ver do ponto de vista da governança corporativa, lá no próprio Manual de Governança Corporativa do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, normalmente vai se referir a instrumentos de governança como manuais, códigos de conduta, documentos, né, que organizam a governança de uma determinada organização com um propósito. Mas aqui, para o propósito da nossa pesquisa, da nossa conversa, nós vamos falar de instrumentos de governança, desses instrumentos de governança. O que nós estamos denominando e reconhecendo aqui como instrumentos de governança? São mecanismos que surgiram dentro desse nosso sistema dos regimes próprios de previdência social, que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, para você atingir aquele propósito que está colocado lá na Constituição, de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Propósito de pagar os benefícios, né, que é o propósito inicial. Os regimes próprios existem para isso, né, para assegurar proteção social para os servidores públicos, para que eles estejam protegidos ao longo de suas vidas, mas que essa proteção se dê preservando o equilíbrio financeiro e atuarial e com a preocupação em relação às outras políticas públicas, saúde, educação, segurança e todas mais, que precisam ser desempenhadas pelos entes públicos. Então, esses instrumentos de governança, eles vão começar, o primeiro deles, com o CRP, né? Previsão lá no artigo 7º da Lei 9717 de 98, decreto em 2001, e tudo que foi sendo construído a partir daí de normatização, né? A União editando normas gerais de organização e funcionamento e acompanhando o cumprimento dessas normas gerais de organização e funcionamento, sob pena de não haver o repasse de recursos, de transferências voluntárias por parte da União aos entes subnacionais. O que o CRP é? Ele é um instrumento de restrição orçamentária rígida. Ele é uma forma de cobrar de estados e municípios. Olha, se vocês querem receber recursos da União relacionados a transferências voluntárias, se vocês querem ter acesso a convênios, vocês precisam fazer uma boa gestão da previdência dos servidores públicos. Então, o CRP é um instrumento de governança dentro dessa perspectiva de restrição orçamentária rígida lá do federalismo fiscal de segunda geração. Então, esse nosso primeiro instrumento, o CRP, preocupação dele,
conformidade legal, é você cumprir essas normas gerais de organização e funcionamento estabelecidas. Nós vamos voltar a falar dele mais à frente. Segundo instrumento de governança, este é um pouco mais recente, né? Progestão RPPS, certificação institucional. Começa a ser pensado lá em 2011, não foi uma iniciativa do Ministério da Previdência Social, foi uma iniciativa dos próprios entes, reunidos ali no CONAPREV, que é o Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios. Esse projeto, essa ideia inicial lá de 2011 vai ser retomada em 2014, também de forma participativa, entre Ministério e representantes dos regimes próprios, e se materializa numa portaria de 2015, né, que institui esse programa, o Progestão, e que efetivamente vai nascer a partir de 2018, né, final de 2018, quando sai o manual definitivo. Depois nós temos as primeiras entidades certificadoras e os primeiros RPPS certificados. Agora me foge se 2019, 2020, acho que 2020, nós passamos a ter os primeiros RPPS certificados. Aqui nós temos um outro instrumento de governança com outro propósito, uma outra forma de atuação, né? O CRP, ele é de aplicação obrigatória, cogente, e não obter o CRP resulta numa penalidade. Progestão não, ele é voluntário, você decide se você quer ou não participar do programa, e o programa não atua numa lógica de sim ou não, né? De atendeu ou não atendeu uma norma. Ele atua numa lógica de você ter um processo de construção, de aperfeiçoamento da governança da entidade, do regime próprio, para que você possa evoluir em relação à gestão desse regime próprio e obter melhores resultados. Mas nós vamos ver como os dois se interrelacionam e um contribui para o outro, mais à frente com alguns dados que nós vamos mostrar. Terceiro instrumento de governança que eu menciono aqui, indicador de situação previdenciária, o ISP, também um pouco mais recente, né, nessa caminhada evolutiva. ISP surge lá no ano de 2017, foi quando a gente fez a primeira divulgação, divulgamos 2017, 2018, depois ele ficou ali em torno de um ano parado, e aí ele volta, 2020, 2021, com um novo formato evoluído, né, a partir da experiência das primeiras divulgações, e ele é um instrumento de você aferir, medir diferentes aspectos, né, relacionados à governança de um regime próprio, né? Tanto a conformidade, equilíbrio financeiro e atuarial, diferentes aspectos que são medidos, resultam numa nota, né? Num A, num B, num C, num D, e essa nota nos permite comparar os regimes próprios entre si, né? Porque o regular ou irregular do CRP, eu diria que ele é um pouco pobre, né? Ele não mostra tanto assim sobre o regime próprio. O ISP ele vem com esse papel de você permitir essa comparação e incentivar os entes, mesmo aqueles que estão com o CRP judicial, a ter uma preocupação a como eles vão aparecer na foto, né? Todo mundo fica ansioso ali nas divulgações do ISP para saber como é que vai aparecer na foto, né? Se vai estar bonito, se não vai estar tão bonito, e as pessoas procuram se preparar para ficar bem na foto. Então o ISP ele cumpre esse papel. E por último, o quarto instrumento de governança, esse o mais recente de todos, que é a certificação profissional de dirigentes e conselheiros. Uma alteração que nós fizemos lá na Lei 9717 no ano de 2019, para passar a exigir determinados requisitos para se desempenhar um papel de direção ou atuar nos conselhos dos regimes próprios. São mais de 2.100 regimes próprios distribuídos pelo país, com as mais diversas realidades, e aí nós temos que tratar com essas diferentes realidades, e aí nós temos um aspecto que se fala, né, quando você trata de governança, que é às vezes a questão das capacidades. Você tem diferentes níveis de capacidade, de capacitação nesses regimes próprios, né? Então a certificação profissional, ela vem com esse propósito de buscar puxar todo mundo para cima, né? Por meio do conhecimento, do estudo,
da certificação que é obtida realizando as provas ou por meio da certificação por experiência, mas melhorar esse nível de qualificação, profissionalizar a gestão dos regimes próprios, né? Então vejam que esses 4 instrumentos nos mostram que nós caminhamos muito desde 98 até agora, né? Quem chegou lá no segmento nos anos 2000 e agora olha para trás, vê como nós caminhamos ao longo desse período. Uma construção que foi feita pelo segmento. Mas para os fins da pesquisa, do trabalho, embora eu relacione esses 4 instrumentos de governança, nós focamos nos 2 primeiros, né? O CRP e o Progestão, que é a certificação institucional. Tá? Então, os 2 objetos, os 2 instrumentos de governança que foram especialmente tratados nesse trabalho. Aí vamos falar um pouquinho de reformas. Não essa reforma que está sendo mostrada aqui, né? Mas outras reformas. Não é novidade nenhuma para vocês aqui, né, saber que a nossa Previdência do século XXI, ela enfrenta desafios grandes, né, que não existiam lá em meados do século XX. A Previdência quando lá nos anos 60, né, é aprovada a Lei Orgânica da Previdência Social, depois os antigos institutos são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, no INPS, e aí você sai do modelo de capitalização que existia e vai para um modelo de repartição simples, fala assim, não preciso me preocupar em formar reserva, aqueles trabalhadores que estão em atividade, eles estão ali produzindo, eles estão contribuindo, e aí eu vou arrecadando, vou pagando de benefícios dos aposentados. Esse era um modelo que funcionava naquela época. Mas hoje a realidade é muito diferente. Por quê? Porque nós queremos teimar em viver cada vez mais, né? Nós todos desejamos viver e viver bem por mais tempo. E por outro lado, as famílias também estão cada vez menores, né? Nós não temos mais famílias de 8, 10 filhos. Nós temos famílias de 1 filho, 2 filhos, às vezes nenhum filho. Então esses 2 desafios da chamada transição demográfica, que ela ocorre de forma muito acelerada no Brasil, aumento da expectativa de vida, especialmente da expectativa de sobrevida, né, quando você atinge ali os 60 anos ou mais, e redução da taxa de natalidade, que são evoluções, transformações sociais, representam para a Previdência Social, para o equilíbrio das contas da Previdência Social, um desafio muito grande. Então nós temos, ou precisamos ter, quem não tem ainda, a consciência de que não dá mais para as pessoas se aposentarem aos 50 anos. Né? Por quê? Porque antes, quando as pessoas se aposentavam aos 50 anos, elas iam viver até os 60, 70. Mas hoje as pessoas estão vivendo até os 80, 90, 100 anos. Né? Então, esses 20 anos a mais que nós ganhamos em longevidade, eles vão fazer com que nós precisemos trabalhar um pouco mais também. E aí, então, nós estamos falando de questão de reformas, e aí lembrem que eu falei lá no início desse desafio, né, que foi colocado pela emenda 103, ao não realizar as reformas alcançando todos os entes da federação, ao remeter para estados e municípios a responsabilidade de fazerem suas reformas. E aí, por que eu estou falando de reformas no plural? Né? Porque da forma como foi construída a emenda 103, a gente pode identificar ali 4 aspectos de reforma, né, a serem realizadas pelos entes. Nós temos ali a adequação do plano de custeio. Lembrando, né, a União tinha uma alíquota de contribuição de 11%, que foi para 14%, podendo ser progressiva conforme a faixa de renda. E nós temos um comando lá na Constituição, de que, e também na Lei 9717, de que a contribuição dos servidores dos entes subnacionais para os seus regimes próprios precisa ser pelo menos igual ao da União. A União elevou de 11 para 14, então gerou essa necessidade de que estados e municípios também elevassem a contribuição devida pelos servidores aos seus regimes próprios. Então esse é o primeiro patamar nosso aí de reforma. Segundo, limitação do rol de benefício, aposentadorias e pensões por morte. Nós tínhamos muitos RPPS
que pagavam também lá o auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade, o salário-maternidade, o salário-família. E aí a emenda veio e falou assim, olha, regime próprio, você vai cuidar dos dois benefícios principais, as aposentadorias e pensão por morte. Esses benefícios temporários nós deixamos para o próprio ente, com os recursos do Tesouro, fazer a gestão e administrar. O regime próprio vai se preocupar com aqueles benefícios que são permanentes, que são duradouros, que são os mais importantes. Então, segundo aspecto aí de reforma imposto aos entes. Terceiro, instituição do regime de previdência complementar. Nós temos desde 2003 na Constituição a previsão, aliás, temos desde 98, né, a previsão do regime de previdência complementar para servidores públicos, inicialmente exigindo uma lei complementar específica. A partir de 2003 já não precisava mais dessa lei complementar, cada ente poderia instituir, mas quando nós chegamos lá em 2018, 2019, nós tínhamos 20 entes aproximadamente no país que tinham instituído o regime de previdência complementar. União, Estado de São Paulo, alguns estados e pouquíssimos municípios, alguns municípios aqui de São Paulo já tinham feito, muito poucos, eram 20 no país. E aí a emenda 103 vem e fala assim, olha, previdência complementar agora é obrigatória. Todos os entes têm que instituir e com isso eu limito a responsabilidade dos regimes próprios para os novos servidores, no máximo ao teto do regime geral de previdência social. Então, processo aí de convergência de regras entre a previdência dos servidores públicos e a previdência do regime geral. É um processo que não acontece apenas no Brasil. Vários outros países também têm feito essa convergência de regras entre regimes especiais de servidores públicos e o regime dos demais trabalhadores. Então, essa terceira camada de reforma, instituição do regime de previdência complementar. Essas três primeiras foram estabelecidos prazos para serem realizados pela emenda, né? A primeira, adequação do plano de custeio, seria imediata. O rol de benefícios, agora me fugiu se ele era imediato, 2 anos, e a previdência complementar 2 anos. E por último, a reforma nas regras estabelecidas nos planos de benefício. Essa aqui era que não era para precisar, né? Essa era para ter sido resolvida já na reforma no plano federal, mas aquela que foi lançada para a responsabilidade de cada ente fazer, que é alterar idade, alterar a forma de cálculo, alterar os requisitos de acesso dos benefícios, que é a reforma mais difícil, né? Porque é aquela que mais impacta na vida das pessoas, aquela que tem mais resistência, porque nenhum de nós quer que os seus direitos sejam restringidos, né? Eu que trabalhei lá na reforma de 2019, eu fazia isso sabendo que eu também seria impactado. Sem a reforma de 2019, daqui a 3 anos eu poderia me aposentar, quando eu atingisse os 55 anos de idade. Agora 60, 65, mas eu me reprogramei mentalmente para ficar até os 67, já imaginando que nesse caminho algo mais poderá acontecer. Mas é a mais difícil, por quê? Porque mexe com projetos de vida das pessoas. E essa aí está na responsabilidade de cada ente realizar. Então, nosso problema de pesquisa, instrumentos de governança, em que medida os instrumentos de governança, quais instrumentos de governança, CRP e Progestão, têm contribuído para a sustentabilidade dos RPPS dos entes subnacionais, no contexto trazido pela emenda 103, que é esse contexto aqui de ter que realizar essas reformas, certo? Bom, então percorrida essa parte teórica, de formulação do problema, de escolha das categorias teóricas, de definição desses chamados instrumentos de governança, fui para pesquisa, né? Para a prática de pesquisa. E eu vou falar um pouquinho aqui dos resultados. Aqueles que tiverem curiosidade de ler o livro depois, vão poder ver esses dados com mais atenção. Aqui essa é uma informação que não fui eu que produzi, né? Essa informação ela consta, né, no relatório do ISP. Aqui, salvo engano, é uma posição do ISP de 2022, né? Mas é para nós mostrarmos aqui um dado da realidade, né?
Eu estou relacionando o CRP com as notas obtidas no ISP, né? E lá no ISP eu tenho os entes com nota A, B, C ou D. Quanto melhor o nível de gestão, né, os resultados desse regime próprio, A, quanto pior, D. E aqui embaixo eu tenho se o CRP é administrativo ou judicial. A cor mais escura, um pouquinho, CRP administrativo. A cor mais clara, um pouquinho, CRP judicial. Vejam aqui os dois primeiros níveis, A e B. Dos entes que têm CRP administrativo, cerca de 35% têm notas A ou B no ISP. Dos entes que têm CRP judicial, menos de 10% nota A ou B. Quando eu vou para o outro extremo aqui, né, a pior nota que é o D, eu tenho 26% dos entes que têm CRP administrativo com nota D, 65% dos que têm CRP judicial com nota D. Então, o que isso nos mostra? É um dado da realidade. O CRP, ao exigir que se cumpra as normas gerais de organização e funcionamento, ele contribui para que os entes tenham seus regimes próprios, mais equilibrados, melhor geridos, com melhores resultados. Isso é um dado da realidade. CRP judicial, 65% dos entes têm CRP judicial, estão na nota D do ISP. Aqui é um outro dado relacionando o progestão com o ISP. Tá? Isso aqui também é uma posição lá de 2022, eu tinha 2021 para 2022, eu tinha 163 entes certificados no progestão, hoje eu já tenho mais de 200. E aqui, então aqui o grupo dos certificados, aqui o grupo dos não certificados. No grupo dos certificados, no progestão, 16% deles estavam na nota A, 58% na nota B. Ou seja, 75% dos entes que estão certificados no progestão têm nota A ou B no ISP. Dos não certificados, eu tenho 43% com nota D, 34% com nota C. Então a relação ela se inverte aqui, né? Eu vou ter 77% dos entes que não estão certificados no progestão com nota C ou D. Aqui também mais um dado, né? O progestão, ele efetivamente também ele contribui para essa melhoria da governança dos entes. A gente pode dizer também que essa pode não ser uma relação de causalidade direta, né? Eu posso ter uma maior procura do progestão por entes que já têm uma situação melhor. Isso é fato, isso pode acontecer. Mas não posso negar que há uma correlação forte entre melhores resultados no ISP e o fato de os entes estarem certificados no progestão. Esses dados que eu estou mostrando aqui são a parte da quantitativa da pesquisa, né? Foi levantar informações que existiam, informações que eram públicas, e trabalhar esses dados, essas informações. Aqui outro aspecto quantitativo da pesquisa, né? Também a relação entre progestão e o CRP. Aqui os entes com CRP administrativo, com CRP judicial, aqui os entes certificados. Aqui esse gráfico embaixo é a representação dessa tabela aqui em cima, né? Então a gente observa que os entes certificados no progestão, que são a barra em vermelho, 75% deles possuem CRP administrativo, 20% CRP judicial e 5% estavam com CRP vencido. Já quando eu olho no conjunto dos regimes próprios, eu tinha nessa posição aqui 52% com o CRP administrativo, 32% com o CRP judicial e 15% com o CRP vencido. Então, nos indica também que há uma correlação, né? Você ter o progestão contribui para que você consiga preservar o seu CRP administrativamente.
aqui uma relação entre o progestão e as reformas. As espécies de reformas, né? Plano de custeio, alíquotas, rol de benefícios, só aposentadoria e pensão, a previdência complementar aqui dividida em dois momentos, né? A aprovação da lei e a aprovação do convênio de adesão, e a reforma do plano de benefícios, que é a chamada reforma ampla. Quando eu olho para o conjunto dos regimes próprios, nas três primeiras medidas, né, que elas implicam, o não cumprimento delas implica em uma restrição à emissão do CRP, eu tinha nessa posição, nesse momento aqui, 85%, 88%, 88% de cumprimento. Hoje isso aqui já está em torno de 90%, um pouquinho mais de 90%. Nos entes certificados no progestão, eu tinha quase 100% de cumprimento, né? Então, os entes certificados no progestão também foram mais efetivos em realizar as medidas de reforma. E em relação à reforma ampla do plano de benefícios, essa aqui, até hoje, cerca de 1/3 dos entes realizaram, e mesmo aqueles que realizaram, muitos aprovaram com regras mais flexíveis, né, menos rigorosas do que as aprovadas pela União. Mas também aqui eu tenho um nível de cumprimento um pouco maior pelos entes com progestão, né, 40% contra 30% em relação ao conjunto. Então, aqui essa mesma visão, né, entes certificados no progestão, a barra em vermelho, o conjunto de todos os RPPS, a barra em azul. Então, em todos os casos aqui, a barra em vermelho mostra aí um maior cumprimento das medidas de reforma pelos entes certificados no progestão. Então, assim, esses dados quantitativos mostram que o CRP administrativo e certificação institucional no progestão, esses entes, né, que se enquadram em um desses grupos, ou nos dois deles, eles têm uma maior efetividade na realização dessas reformas e, portanto, eles vão estar caminhando, né, para uma situação financeira e atuarial mais satisfatória do que os outros entes. Então, esses são os dados, alguns recortes aqui dos dados quantitativos, né, que vocês vão poder ver com calma aí no material, se vocês consultarem, lerem depois o livro. E aí eu desenvolvi também uma parte qualitativa. E aí qual foi o propósito, né? Foi buscar ouvir os próprios dirigentes, gestores e técnicos de RPPS, né? Então, construí um questionário com quase 20 perguntas, em parceria com o apoio das associações. Esse questionário foi distribuído, e aí uma amostra significativa, mais de 200 regimes próprios responderam a esse questionário. Então, cerca de 10% dos regimes próprios no país, uma amostra relevante, responderam a esse questionário. E ali foram várias perguntas para saber qual a situação do ente em relação ao CRP, ao progestão, e a visão que o ente tinha em relação a esses instrumentos de governança e em relação a esses instrumentos de governança, da relação desses instrumentos de governança com a realização das reformas. Então, vou colocar aqui essa primeira questão, ela é exemplificativa, né? Na sua opinião, a certificação institucional contribui para a regularidade e sustentabilidade dos regimes próprios? 62% concordaram totalmente, 26% concordaram um pouco, então 88% das pessoas que participaram da pesquisa entendem que sim, que a certificação institucional no progestão, ela contribui para a regularidade e sustentabilidade dos regimes próprios. Apenas 12% não tinham opinião ou discordavam. E aqui eu vou apresentar em sequência, vejam que são slides que eles são parecidos, mas eles têm... Estão vendo que as barras se movem um pouquinho aqui, né? Questões finais lá, para poder aferir, na visão desses dirigentes, desses técnicos dos RPPS, quais foram os principais fatores para que eles realizassem cada uma daquelas medidas de reforma. Quais foram os elementos motivadores que eles enxergaram para que essas reformas pudessem acontecer, tivessem acontecido ou estivessem na iminência de acontecer nos seus regimes próprios de previdência social. E aí coloquei
nas questões, né, 5 instrumentos motivadores. O CRP, o Progestão, os nossos 2 instrumentos de governança, a mobilização, iniciativa da própria entidade gestora, do dirigente, do regime próprio, né, correr atrás disso, a mobilização política, envolvimento do prefeito, dos vereadores, e coloquei um outro aqui, que são chamados incentivos extraordinários. Esses incentivos extraordinários, vou aqui especialmente a emenda constitucional 113, que aprovou que possibilitou aquele parcelamento especial para municípios, desde que aprovadas as reformas. Foi um incentivo extraordinário, né? Ó, você quer ter um parcelamento especial, aprove as reformas. E aqui a gente vai, azul, nenhuma relevância, pouca relevância, média relevância, muita relevância, total relevância. Então a pergunta é, para a elevação das alíquotas de contribuição do plano de custeio, primeira medida de reforma, classifique a relevância de cada um dos instrumentos motivadores, de nenhuma a total relevância, né? Roxinho, lado direito, total relevância. Principal aspecto, CRP. Né? Então, os próprios dirigentes reconhecendo que o aspecto que teve total ou muita relevância, né, prevalecendo, é o CRP. E aí se distribuindo entre os outros fatores, essa perspectiva, mais o CRP como um instrumento principal para a realização dessas reformas. Limitação do rol de benefícios, mesmo comportamento principal, o CRP, e também a aprovação da lei de instituição do regime de previdência complementar. Então isso é um pouco esperado, né, porque são 3 medidas que o não cumprimento implicaria em não emissão do CRP. E aqui, por último, a reforma ampla do plano de benefícios. Aqui, prestem atenção um pouco aqui, ó, nesses 2 do meio aqui, mobilização da entidade gestora e mobilização política. Vou passar, plano de custeio, rol de benefícios, previdência complementar, reforma ampla. Viram como cresceu aqui? Então, em relação à reforma ampla, o CRP continua tendo um papel, mas ele é reduzido. Por quê? Porque eu não tenho um critério do CRP, aprovar a reforma das regras de benefícios. O que eu tenho é o critério do equilíbrio financeiro e atuarial. Se você está desequilibrado, você tem que tomar medidas para equacionamento do déficit. Então, aqui, um peso maior, né, para a mobilização da entidade gestora, mobilização política e também para os incentivos extraordinários. Então, esses são resultados da pesquisa, né, pincelados aqui. E aí eu vou caminhar para o encerramento, né, estamos ali já na nossa fase final do nosso tempo, para falar um pouquinho de um assunto que eu julgo muito importante, e que está no momento, né, desperta bastante atenção, que é a questão da judicialização do CRP, né? Tratei um pouco disso na pesquisa também, embora não fosse objeto central. Embora o CRP e o Progestão estivessem como objeto central, como instrumentos de governança, mas a questão da judicialização não era o aspecto principal aí da pesquisa. E nós temos isso como um fator aí de risco, né, para manutenção ou para um eventual abalo, né, do nosso sistema. Bom, como todos sabem, a gente tem, desde pouco depois que o CRP foi instituído, lá em 2001, a partir de 2006, a gente passa a ter um processo de judicialização do CRP. Né? Em 2006, nós tivemos a primeira decisão lá no Supremo, no ACO 830 do Estado do Paraná, questionando a constitucionalidade do CRP. Na época foi concedida uma liminar pelo ministro Marco Aurélio, e a partir daí vários outros entes foram judicializando o CRP, tanto que hoje, de cada 3 regimes próprios, 1 tem CRP judicial, 2 tem CRP administrativo. Embora a gente enxergue também que, num período mais recente, há uma preocupação e uma busca de muitos entes que estavam com CRP judicial de resgatar a regularidade administrativa no CRP. O próprio Estado do Paraná, né, que foi aquele que motivou a primeira ação lá no Supremo,
ele já tem uns 3, 4 anos que ele resgatou o CRP administrativo, Estado de Alagoas, outros entes que buscaram resgatar essa regularidade administrativa do CRP. Mas, no ano de 2017, né, essas decisões do Supremo, a gente teve decisões também que negaram o CRP judicial, que consideraram que o CRP era constitucional, temos algumas decisões nesse sentido, decisões em um sentido e outro. Mas no ano de 2017 nós tivemos um recurso extraordinário a partir de decisões proferidas nas primeiras instâncias da Justiça Federal, um recurso extraordinário que chegou ao Supremo, que é esse recurso extraordinário 1007271 do município de Passira, no Pernambuco, que foi reconhecida a repercussão geral, que está para ser julgado no Supremo. E agora, recentemente, no mês de junho, salvo engano, maio, junho, houve o começo do julgamento desse recurso extraordinário no tribunal virtual, né, no julgamento virtual lá do Supremo. E o ministro relator, que foi o Edson Fachin, ele encaminhou um voto no sentido de inconstitucionalidade do CRP, de que o CRP ele ofenderia a autonomia dos entes federativos, que a União estaria indo além da sua competência constitucional e, portanto, o CRP seria inconstitucional. E aqui eu vou trazer alguns argumentos, né, que contrariam essa posição inicial do voto do ministro Fachin, que já foi acompanhado por outros 2 ministros. E aí o 4º ministro, aí na sequência o ministro Flávio Dino pediu vistas, o julgamento foi interrompido, então será retomado provavelmente ali pelo mês de setembro, outubro, 90 dias, né, o prazo para retornar ao plenário virtual. E aqui eu trago alguns argumentos, né. Primeiro deles, nós tivemos uma mudança do marco normativo do CRP em 2019. Até então, nós não tínhamos uma referência direta ao CRP na Lei 9717, tínhamos apenas uma referência indireta e o CRP regulamentado por meio de um decreto em 2001. Lá em 2019, a Lei 13846, ela coloca expressamente no texto da Lei 9717 o CRP e ela detalha quais os aspectos sobre os quais a União tem competência para editar as normas gerais. Além disso, a emenda constitucional 103, ela acrescenta um parágrafo 22 no artigo 40, falando ali das normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade previdenciária a serem estabelecidas por meio de uma lei complementar que não foi editada ainda, mas o artigo 9º da emenda diz, olha, enquanto essa lei complementar não surgir, a Lei 9717 fica recepcionada com esse papel. E além disso, a emenda 103 acrescentou no artigo 167 da Constituição, que trata lá de aspectos orçamentários, né, um inciso 13 dizendo, olha, os entes que não cumprirem as normas gerais de organização e funcionamento previstas lá no parágrafo 22 do artigo 40, eles não terão acesso a transferências voluntárias da União. Então, o primeiro ponto que eu coloco, né, e quando se verifica esse voto que foi proferido pelo ministro Fachin, é que o voto não trata disso. Ele não aborda essas alterações que foram feitas pela emenda 103. Né? Então, o Supremo pode até concluir pela inconstitucionalidade, mas penso eu que ele deveria enfrentar as alterações que foram feitas pela emenda 103. E aí ele precisaria declarar inconstitucionais, inclusive, os aspectos que a emenda trouxe para o corpo da Constituição. Né? E aí, para dizer isso, ele teria que reconhecer que alguma cláusula pétrea lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição foi ofendida, né, pela emenda constitucional 103. Mas me parece que o voto ele fica ali muito ainda naquela questão mais, vou me permitir dizer, rasa, né, da questão da autonomia dos entes, com base na Lei 9717, mas sem abordar essas alterações que foram feitas no marco normativo. O segundo aspecto é a questão de normas gerais, porque essa é uma discussão que ela existe não apenas em relação ao sistema, né? O que são normas gerais? O que é esse conceito de normas gerais? Né? Isso já tive oportunidade de estudar num outro momento, lá em 2014 escrevi um artigo sobre isso, que foi premiado num concurso lá do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E você tem 2 linhas
para reconhecer essa questão de normas gerais, né? Primeiro, esse conceito de normas gerais, ele aparece na nossa Constituição, primeiramente na Constituição de 1946, ali numa discussão sobre a questão dos aspectos tributários no texto da Constituição, mas sem o que são normas gerais, né? O que é a norma geral para mim pode não ser norma geral para você, pode ser para você, pode não ser para você. E aí existem duas linhas principais de você enxergar normas gerais. Tem um critério que se chama lógico, que eu classifico como lógico formal, que é o quê? Tudo aquilo que não for específico é geral. Então, as normas gerais seriam aquelas apenas principiológicas. O que vai além de princípios, que entra no maior detalhamento, não seria norma geral. Esse é o critério lógico formal. O segundo critério é um critério que é chamado de teleológico material. Você não vai olhar a norma geral pelo que ela representa em si em relação a ser específica ou ser um princípio. Você vai olhar o que ela exerce como papel dentro do sistema. Então, se eu tiver uma norma que está tratando de um tema, que o interesse é geral, que o interesse predominante é o interesse de todo o país, de todo o Estado, e nas 3 esferas de governo, eu estou tratando de norma geral. Se eu estiver tratando de uma questão que é interesse específico de uma esfera de governo ou de outra, aí eu estou tratando de algo que não é norma geral. Então, o critério prevalecente seria o da predominância do interesse, né? Então, aqui eu entendo e defendo, né, que nós temos, em relação à questão da regularidade previdenciária dos regimes próprios, pelo impacto que isso tem nas finanças públicas e na capacidade dos entes exercerem o seu papel de execução das políticas públicas, que nós estamos diante de um tema que está no campo das normas gerais. Tá? Então, essa é uma segunda discussão, né, teórica que se coloca. Terceira questão é a questão do federalismo fiscal, que eu falei lá no início, né? Você pode ter aquela visão do federalismo fiscal de primeira geração, de falar assim, não, eu elenco aqui os recursos, as atribuições e responsabilidades para cada uma das esferas e privilegiando autonomia e descentralização, acreditando que isso vai produzir os melhores resultados, sempre. Mas desprezando que eu posso ter os chamados problemas de ação coletiva. E diante desses problemas de ação coletiva, eu tenho as respostas que são trazidas pelo federalismo fiscal de segunda geração. E uma delas é eu ter instrumentos, chamados instrumentos de restrição orçamentária rígida, o CRP exerce esse papel, pelo qual você cobre daquele ente subnacional para o qual foram concedidas as atribuições, as competências e os recursos, que ele tenha uma boa gestão, uma boa atuação em relação a essas responsabilidades e recursos que foram aferidos, né? Então, nós saímos dessa visão do federalismo fiscal de primeira geração e quando a gente lê as decisões do Supremo que caminham no sentido da inconstitucionalidade do CRP, se pode observar ali uma visão muito presa apenas ao federalismo de primeira geração, desprezando esses aspectos do federalismo fiscal de segunda geração. Quarto aspecto que eu coloco, lá atrás, essas normas gerais elas eram estabelecidas apenas pela União, né? Eu sou de um tempo, quando eu não tinha nem cabelo branco ainda, né? Quando eu comecei a ir para Brasília lá em 2005, 2006, em que nós nos reuníamos lá, 3, 4, 5 colegas, íamos discutir um tema, discutia aquele tema, estudava e tal, editava uma norma. E todo mundo tinha que cumprir essa norma, né? Só que nós fomos evoluindo ao longo do tempo, com a participação dos entes, das suas entidades associativas, do CONAPREV, e chegamos a um arranjo institucional a partir de 2019, com a criação do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Hoje, todos os temas relevantes dos regimes próprios, eles passam por discussão, por deliberação, dentro do CNRPPS. E ali no CNRPPS eu tenho uma representação entre os seus 15 membros, 5 estão na esfera da União, 5 estão na esfera dos estados, 5 estão na esfera dos municípios, representando governo, representando entidades, representando servidores, né? Então, nós temos um arranjo institucional que permite que hoje,
embora materialmente essas normas gerais continuem sendo editadas pela União, que haja uma participação ativa dos entes subnacionais na construção dessas normas. Então, isso nos ajuda a preservar um equilíbrio nesse federalismo. Esse acho que é um aspecto também que ele não tem sido explorado e pensado quando o Supremo tem tratado desse tema. E, por último, os dados da realidade, que eu já mostrei alguns aqui. Os indicadores, eles mostram claramente que a situação dos entes que têm o CRP judicial ela é muito pior do que a situação daqueles que têm o CRP administrativo. O CRP exerce, de fato, um papel importante para a melhoria da gestão, dos resultados, da sustentabilidade dos regimes próprios dos entes subnacionais. Aí vocês podem estar observando, pensando e questionando, né, que eu fiz duas críticas, né? Fiz uma crítica lá atrás, quando a Câmara dos Deputados decidiu, durante a discussão da PEC 6, que resultou na emenda 103, transferir para estados e municípios a responsabilidade das suas reformas, quebrando a uniformidade que existia no sistema. E estou fazendo aqui uma crítica, né, ao fato do Supremo, aparentemente, não considerar esses aspectos ao tratar aí a importância do CRP como instrumento de controle do sistema. Mas, apesar dessa crítica, né, eu quero aqui, caminhando para encerrar, dizer que eu acredito na democracia e nas instituições democráticas, né? Eu acho que é melhor nós errarmos na democracia com as nossas instituições e termos a oportunidade de depois corrigir, né? Qualquer outro caminho me parece que é pior. Então, assim, esses erros, nós pagamos um preço por eles, que às vezes vamos demorar aí algumas décadas, às vezes, para corrigir problemas depois, mas acredito que o caminho da democracia é o melhor, né? E aí nós vamos nesse processo de evolução e tentativa de aperfeiçoamento das nossas instituições. Mas então esse é foi aqui o nosso tema, né, que nós tratamos e trouxemos para vocês sobre instrumentos de governança, reformas e sustentabilidade, né? E eu quero agradecer profundamente a atenção de todos que estiveram aqui acompanhando ao longo dessa manhã e dizer novamente da minha alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Passar para a pergunta agora. A gente tem um breve tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem. Pergunta ali. Narlon, bom dia. Regina aqui. Dispensa apresentações, né? Te parabenizar pela qualidade da palestra, pelo livro, né? Que está como um presente para todos nós aí na bolsa da PEPREM. Tive a honra lá em Belém de você autografar para mim. Você vai autografar aqui também, para quem não tem? Muito bom. Sobre essa questão da governança, eu estou fazendo parte agora da comissão do Progestão, né? E a gente tem tentado entender o que impede que os municípios consigam avançar, principalmente na certificação do Progestão. E uma dessas questões que tem aparecido muito é a pequena estrutura, a modesta estrutura, a falta de pessoal que os RPPS possuem. Eu queria te perguntar, dentro desse seu vasto conhecimento, de todo esse tempo que você tem nos auxiliando nos RPPS, quais alternativas, quais atores, como essa construção do próprio CONAPREV, ou até mesmo a melhoria das associações, em que ponto que você acha que a gente poderia auxiliar nesse processo? Porque nós, enquanto RPPS, percebemos que muitas das normas, elas vêm já bastante engessadas lá de Brasília,
como se todos fôssemos Brasília, né? Mas Brasília não é nem um estado, nem um município. Brasília é uma coisa totalmente única, né? E que dificulta, muitas vezes, para nós dar cumprimento e atingir esse objetivo. Eu queria que você pudesse, sei lá, comentar sobre isso. Obrigada. Obrigado, Regina. Sabe que a Regina, né? Eu fiz uma auditoria em Olambra, muito tempo atrás, e aí tinha a gestora lá, que agora eu não me lembro o nome dela, Cleia, e aí ela falou assim, não, tem uma contadora aqui muito boa, que é a Regina e tal, aí não conhecia a Regina, fui conhecer a Regina depois de alguns anos, né? Mas são pessoas aí que a gente vê estão trilhando nesse caminho dos regimes próprios há bastante tempo. Bom, o Progestão, Regina, como eu falei, né, só para a gente lembrar, o Progestão ele tem um modelo muito interessante pelo fato de ele ter sido construído de forma participativa, né? Então, embora o Ministério da Previdência Social ele tenha assumido a frente, né, tomado a dianteira para colocar isso de pé, desde o início o Progestão ele foi desenvolvido de forma participativa. E lá, quando a gente fez o grupo de trabalho, né, me lembro de 2014, a gente participando de uma reunião em Dayatuba para construir o manual do Progestão, sempre houve essa preocupação de você ter um nível ali que fosse um nível um pouco mais acessível, que é o Progestão nível 1. Né? Eu sempre falo isso, olha, não é porque um município pequeno ele está no Progestão no nível 1, que ele é pior do que algum que está no nível 3 ou 4. Não, às vezes o viável para ele é o nível 1 e ele fez um esforço grande e aquilo está excelente ele ter conseguido aquilo. Ao longo do tempo, alguns incentivos foram sendo concedidos, né? Nesse aspecto que você coloca, um dos incentivos que a gente pode lembrar é a questão da taxa de administração, né? Era uma taxa única de 2% para todos os entes. Lá em 2018, se não me engano, a gente fez um escalonamento, ampliando um pouco essa taxa para os entes menores e ainda colocando a possibilidade de um adicional de 20% sobre esse percentual para a melhoria da governança e principalmente a questão do Progestão. Né? Então, assim, alguns incentivos foram dados, mas, apesar disso, a gente sabe que para regimes próprios muito pequenos, né, estou vendo aqui uma Rubineia, né, que já conheço há um bom tempo também, que é um RPPS pequenininho, que deve ter 2 pessoas lá, três pessoas. Né? Então, é um desafio grande para esses pequenininhos eles alcançarem. Mas aí eu acho que as associações têm um papel importante. Né? A gente pode citar como um exemplo a Simpaz, que ela fez um trabalho em Santa Catarina, que é esse trabalho de mobilizar os regimes próprios e fazer com que os maiores ajudem os menores. Né? Então, assim, nós temos um alcance que vai até um certo ponto lá no Ministério. Quando eu falo nós, hoje eu já nem estou participando tanto disso, né, o Alex e a equipe, mas que as associações, eu acho que elas podem liderar esse processo e criar essa mobilização e entes maiores ajudarem os menores. Quando as pessoas às vezes falam assim, mas passaram tantos anos, eu tenho pouco mais de 200 regimes com a certificação no Progestão, isso está muito ruim, eu falo assim, olha, não está muito ruim. A gente está caminhando, é um processo, os processos de construção, eles são longos e eles exigem esforço. Mas eu acho que as associações, elas podem se desempenhar um papel importante para a gente ter ganhos em relação a isso. Tá bom? Dr. Marlon, bom dia, tudo bem? Claudir de Jales. Dr. Jales fez a reforma de forma ampla, onde os servidores foram os mais afetados, né? E assim, e exige tanto de nós, que somos dirigentes, metatorial, e a gente vê alguns movimentos do governo federal, como diminuição da alíquota do INSS, agora a PEC 66, que prevê o reparcelamento no caso de dívidas, né, com a correção da TR ou taxa poupança. Isso não seria um incentivo para os prefeitos mal pagadores? Gostaria da sua opinião. Tá. Bom, primeiro, a questão que você colocou. A reforma exige esforço do dirigente, mobilização, é fato. Quando eu faço uma reforma da Previdência, com certeza
vou exigir dos segurados, seja do INSS, seja do regime próprio, um esforço maior para ter o seu benefício. É fato também, né? Qualquer lugar do mundo é assim. Reforma de Previdência, ela não vem para ampliar direitos, ela vem para garantir direitos com modificações nesses direitos, né? Então, esse é fato, você tem toda a razão. Parcelamentos extraordinários, eles ocorrem de tempos em tempos, né? E eles estão muito naquela lógica do que eu falei um pouco dos chamados problemas de ação coletiva, né? É aquele dirigente que ele sabe que se ele descumprir regras, provavelmente algum socorro virá depois, né? E eu não tenho uma resposta como solução para isso. Isso faz parte do nosso processo político, eles se mobilizam. O que a gente observou, né, e tem uma parte da pesquisa que mostra isso, que nessa última autorização, uma coisa, né, lá em 2019, se criou uma dificuldade para esses parcelamentos extraordinários, porque se proibiu parcelamentos acima de 60 meses. Né? Então, hoje, por que está se discutindo PEC para tratar de parcelamento especial? Porque antes você fazia com medida provisória, agora não dá mais. Então, o caminho ficou mais difícil. Então, já foi criada uma certa barreira ali, mas não quer dizer que essa é uma barreira que não possa ser transposta. Ela é transposta. E, às vezes, você tem uma barreira e vem a água, aí você pode ou falar assim, não, a barreira não vai se movimentar e a água derruba a barreira, ou então você fala assim, não, vamos mover a barreira aqui e deixar passar um pouco de água para que a barreira ela não caia como um todo. Né? Lá em 2021, nós tivemos o parcelamento extraordinário anterior, e agora esse que está sendo discutido na PEC que você falou, se colocou condições para esse parcelamento, fazer as reformas. Já que essa responsabilidade ficou com os entes, se colocou essas condições. E tem uma parte aí da pesquisa que vocês vão ver, algo muito curioso, né? Em relação às medidas de reforma de adequação do plano de custeio, restrição à aposentadoria e pensão, instituição do regime de previdência complementar, as regiões norte e nordeste são as que têm mais baixo cumprimento, né? Sudeste, sul, centro-oeste tem mais alto cumprimento. Mas quando a gente olha a reforma ampla, essa do plano de benefícios, o nordeste é o que tem o mais alto cumprimento no país. Quando eu vi essa informação, eu falei assim, mas que coisa curiosa, qual o sentido disso, né? As mais simples, entre aspas, percentual mais baixo, e a mais complexa, com peso político, percentual mais alto. Qual a explicação que eu encontrei? Parcelamento especial. Então, foi um incentivo extraordinário que ele atuou nesse propósito, né, de fazer com que municípios do Nordeste aprovassem suas reformas. Então, pelo menos, o que a gente tem feito é colocado condições a serem cumpridas para acesso a esse parcelamento especial. Mas concordo com você que não é a situação ideal, né? Mas é a questão de você equilibrar essa questão político-federativa, e isso é algo que a gente vai ter que conviver ao longo do tempo e aperfeiçoando a nossa forma de enxergar a importância dos regimes próprios, as instituições, a atuação política. Isso é um processo longo, de algumas décadas, provavelmente eu não estarei aqui quando a gente chegar nesse nível de evolução aí, tá bom? Mais alguém? A última, por conta do horário, a última pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Narlon. Edler, da Guarujá Previdência. Nós, apesar de sermos nível 4 do Progestão, há 3 anos estamos tentando aumentar a nossa taxa de administração. Depende de lei municipal. E por nós não sermos um problema para o governo, nós só apresentamos soluções nesses últimos 4 anos, nós encontramos dificuldades para aumentar a taxa, apesar de a gente ter o benefício de aumentar até 20%, e eu queria, na verdade, é uma sugestão, não uma pergunta, com base no que foi perguntado e respondido nas outras 2 anteriores, de criar um incentivo para os municípios
que vincule o aumento da taxa de administração e estruturação dos RPPS. Acho que essa é a solução para que os RPPS estruturados, com essa nova taxa, eles possam fazer um trabalho para garantir a sustentabilidade e também até para que o gestor possa ser um agente proativo para reformas municipais. Eu acho que é isso que deve ser o foco, porque senão a gente fica numa briga. Para nós que temos uma estrutura, é difícil aumentar a taxa porque o governo acha que nós conseguimos fazer tudo com aquela taxa reduzida. Imagine para os demais RPPS. Então, essa é a minha sugestão, que eu gostaria que fosse levada adiante. Tá bom, obrigado. Conforme eu falei, né, esse incentivo ele já foi criado, né, com essa possibilidade de ampliação, mas ele passa por uma decisão do município, né, preservando aí a possibilidade do município aplicar ou não, mas é algo aí a ser discutido, né, no âmbito de cada município, essa importância conforme a sua necessidade. Pessoal, obrigado. Por conta do horário, a gente vai encerrar. Muito obrigado, Narlon, pela palestra. Em nome da PEPREM,